Fala pessoal do mercado imobiliário, tudo bem com você? Eu sou Matheus Emanuel, fundador do The Real Estate Lab, e hoje eu quero fazer uma provocação para você. Vamos falar sobre imóveis de leilão, né? Um assunto que está bem alto aí. E eu quero falar com você o seguinte: ó, você comprou um imóvel de leilão, você reformou, você vendeu, no final você percebeu que deu bastante dinheiro. Só que só esse resultado, né, de tudo que você gastou com o valor que você vendeu, aquele valor que sobrou na sua conta, de fato é o suficiente para você saber que é um bom investimento ou não? Então é essa provocação que a gente vai analisar aqui, né? O retorno sobre investimento em imóveis de leilão. Eu já inseri os dados aqui na planilha para acelerar um pouco o vídeo, então a gente tem aqui os dados preliminares econômicos, né, IPCA e GPM, os dados preliminares do negócio, lembrando que é tudo fictício, tá? Aqui é só a título de estudo de caso para a gente analisar. Então, estou colocando a data de hoje, estou considerando um imóvel de 120 metros quadrados e de médio alto padrão aqui em São Paulo, um lance mínimo de R$ 700 mil, o valor de mercado 1.800.000, e você, como já um investidor profissional aí que já sabe quanto você está disposto a dispor aí de capital na média dos imóveis, a gente está considerando aqui R$ 850 mil. É importante você guardar esse número para entender que não é só isso. Né? Você sabe que depois nós vamos ter muitos outros custos de aquisição e a gente vai destrinchar alguns deles aqui. Então, olha só que interessante. Ó. De cara, você já tem a comissão do leiloeiro, 5%. Você pode ter um finder's fee, alguém que trouxe esse negócio para você, que não estou considerando. TBI, escritura mais registro também, aqui juntando tudo dá uma média de 4%. Dívidas IPTU e dívidas de condomínio, estamos colocando uma média aqui de R$ 30 mil, né? E no leilão judicial, essas dívidas de IPTU e condomínio anteriores à arrematação geralmente vão ficar ali com o arrematante, né? Sobre a responsabilidade dele. Né? Eles chamam isso de subrogação. Outras despesas de documentação não estou considerando, mas você pode ter. E outras despesas gerais aqui, estou considerando R$ 4.000. Tá? Então você pode colocar aí advogado, você pode colocar custos com a mobilização do pessoal lá no local, com o acordo que você vai fazer. Enfim, fora esses custos, ainda temos condomínio mensal e IPTU mensal que você vai assumir, aqui respectivamente R$ 1.400 e R$ 700. E um item bem importante que pesa bastante na conta, que são os reparos e as reformas. Né? O imóvel de leilão, normalmente, ele vai chegar para você em um estado de abandono. Então, não tem manutenção, o piso já vai estar danificado, elétrica comprometida, hidráulica também. Então, para um apartamento de médio alto padrão aqui em São Paulo, estou considerando uma reforma até acho que conservadora de 35% do valor de arrematação, tá? Então é muito interessante que você tenha alguém que faça um projeto bem eficiente, sem pensar só em estética, mas sim em eficiência. Você tem uma equipe transparente com valores contigo, para que essa exposição de caixa seja a menor possível, tá? Você vai perceber que impacta bastante lá no final da conta. E aqui nós temos também as premissas de receitas do negócio, né? Ou seja, a nossa revenda. Então, o prazo estimado de revenda que eu estou considerando é de 15 meses. Acho que é um prazo bem razoável. Valor estimativo de venda, sabendo que o valor de mercado é 1.800.000, estamos considerando aqui 1.700.000, pequeno desconto. Corretagem 5%, se tiver uma imobiliária ou um corretor autônomo envolvido aí na transação. Marketing, estou colocando R$ 2.000 a título de algum impulsionamento que você vai fazer em redes sociais, etc. Imposto sobre ganho de capital, aqui eu estou considerando 15%, no ganho de capital imobiliário para a pessoa física. Né? É interessante a gente fazer um adendo, né, apesar de simples, que a Receita Federal ela permite que você deduza da base do valor de imposto o valor da arrematação, do ITBI, da corretagem, das reformas que forem comprovadas, e isso pode reduzir significativamente, né, o imposto de ganho de capital em relação a quem calcula na base bruta. Né? Então, é um detalhe até que simples, mas que pode representar aí dezenas de milhares de reais de diferença no final. E aí, no recebimento da nossa venda, aqui eu estou considerando um financiamento comum, né? Então um sinalzinho aqui de 20%, mas as parcelas do sinal aqui, se você for receber parcelado ou não, você pode simular, e aí os outros 80% após as parcelas do sinal. Tá legal?
E aí a gente vai para os trade-offs, né? E o que são os trade-offs? Trade-offs nada mais é do que uma comparação que você vai fazer. Se você está pegando esse dinheiro, esse tempo e investindo em uma coisa, você está abrindo mão do quê paralelamente a isso, sabe? Então a gente está considerando aqui nesse caso uma comparação com o CDI, né? Que é um investimento super comum né, para os investidores, não tem dor de cabeça, é simples, você deixa o dinheiro rendendo no banco, não tem muito segredo. E, além disso, a gente está considerando também um múltiplo mínimo viável para comparar com esse investimento. Porque pensa o seguinte: já que você não vai deixar esse dinheiro no banco, né, sem risco, né, praticamente, e sem dor de cabeça, já que você optou outro caminho, o mínimo que você pode fazer é ganhar um prêmio maior, né, do que se você deixasse no banco, já que você está correndo mais risco, você está tendo mais dor de cabeça. Então, nesse caso, a gente está considerando 1,5 vezes o valor do CDI. Eu acho até pouco, tá? Para muitos aí eu tenho certeza que vai ser pouco. Então, o ideal é você colocar duas vezes alguma coisa, dependendo do tipo de investimento que você vai fazer. Nesse caso, então, nosso CDI líquido ao ano é 11,76% de rentabilidade. Então, esse aqui é o valor que você ganha ao ano sem dor de cabeça, deixando seu dinheiro parado. E o resultado mínimo viável que a gente espera de prêmio para esse investimento em leilão que a gente está considerando aqui é 1,5 vezes o CDI, então é 17,63%. E é aí que começa a brincadeira, né? A gente tem um fluxo de caixa aqui de toda a operação também, tá? Para você poder dar uma olhada, todas as entradas e saídas. Aqui é um fluxo resumo. Aquele que eu mostrei, esse aqui é mensal, né? E esse aqui é anual. E aí a gente começa a vir para os indicadores econômico-financeiros. É aqui que a polêmica começa. Então, olha só, o seu resultado líquido da operação, ou seja, é, se você pegar tudo que você gastou e o valor que você vendeu o imóvel no final, você está colocando no bolso uma bagatela de R$ 204.000. É bastante dinheiro, certo? Você concorda comigo? Por isso tem muita gente que ganha muito dinheiro com imóveis de leilão. Só que esse resultado, sozinho por si só, não quer dizer que você está tomando a decisão de investimento mais inteligente. E a gente vai entender o porquê. Abaixo do resultado líquido, vamos ver item aí, tem aqui, ó. Eu vou revelando devagarzinho. Abaixo do resultado líquido, a gente tem a exposição máxima de caixa. Você lembra que eu te falei que esses R$ 850.000 não são R$ 850.000? Considerando todos os nossos outros custos, olha o tanto que foi. Olha para quanto que os 850 mil foi. Foi para R$ 1.374.000. Contando reforma, documentação, despesas, etc. Então, é aquela velha máxima, né? O ganho está na compra. Você tem que pechinchar um valor bem bacana aí para que essa exposição máxima de caixa aqui seja bem menor e saudável para o seu investimento. Depois da exposição máxima de caixa, a gente tem o MOI. O que é o MOI? O MOI é o múltiplo sobre o investimento. O que ele quer dizer? Nesse caso aqui, ele está nos retornando a 1,24 vezes. O que isso quer dizer? Que a cada real investido, quanto que voltou para mim? Nesse caso, a cada real que eu investi, voltou R$ 1,24. Ou seja, a gente está ganhando 24 centavos sobre cada real que a gente expôs nesse investimento. Parece bom assim, olhando, né? Só que o MOI sozinho, ele também não captura o tempo, ele não captura outros fatores. Então você concorda comigo que um MOI de 1,24 vezes em 15 meses vai ser muito diferente desse mesmo múltiplo em 5 anos? Você está entendendo? Ele não compara o tempo, ele não utiliza o tempo como premissa para esse cálculo. Mas já dá para a gente sentir um cheiro que talvez não seja um investimento tão ruim. Ou sim, né? Depende do seu apetite. Depois do MOI, a gente tem o VPL. O que é o VPL? É um termo um pouco mais técnico, né? Eu tenho um vídeo sobre isso, com gráficos que você pode entender melhor. Você pode procurar no canal. Salvo engano, o título é Conceitos Básicos de Finanças para Investimento Imobiliário. É bem interessante. Mas eu tenho certeza, eu vou me esforçar para que você saia daqui bem esclarecido com o termo. Então, o VPL, o que ele é? Ele é o valor presente líquido. O que é o valor presente líquido? O valor presente líquido ele desconta cada fluxo de entrada e saída, ou seja, todo mês lá você não tem no nosso fluxo de caixa entrada, saída, 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 entrada, enfim.
Ele vai pegar todo esse fluxo mês a mês e vai descontar a uma taxa que a gente definiu. É uma taxa mínima de atratividade que a gente definiu, que é a taxa do CDI, que é essa taxa básica aqui que a gente tem. Então, se a gente pegar todo esse fluxo de caixa que a gente tem futuro, trazer o valor presente, cada mês a mês, utilizando essa taxa mínima de atratividade, e a gente somar todo esse fluxo, a gente tem um resultado aqui negativo de R$ 8.123. Não se assuste. R$ 8.123 negativos quer dizer que você perdeu dinheiro? Não, não quer dizer que você perdeu dinheiro, mas quer dizer que você está perdendo para o benchmark. Né? Então, resumindo toda essa história, esse número ele vai falar para você que quem colocou o mesmo dinheiro que você no CDI pelo mesmo período desse investimento aqui seu do imóvel de leilão, saiu na frente. Então, quem colocou o dinheiro no CDI, né, esse mesmo dinheiro no CDI, pelo mesmo período que você está envolvido nesse investimento, saiu com mais dinheiro, saiu com R$ 8.000 a mais do que você, sem risco, sem obra, sem dor de cabeça. E é aqui que eu entro na tese inicial do vídeo. O resultado líquido por si só, né, apesar de expressivo, o valor ser expressivo, não quer dizer que você está tomando a decisão mais inteligente de investimento. Não quer dizer que a tese de investimento é a melhor possível dentro de outros cenários. Olha só, quem deixou o dinheiro no banco parado, sem dor de cabeça, sem advogado, sem desocupação, sem obra, sem projeto, ganhou mais dinheiro que você, que teve todo esse processo, toda essa dor de cabeça, todo esse risco. Então aqui já é um sinal importante para a gente começar a entender a ideia central do vídeo, que é o choque de realidade. Depois nós temos a TIR. O que é a TIR? É a taxa interna de retorno. A TIR é a remuneração real do seu capital, né, de forma anualizada. Então quer dizer que seu capital nesse investimento está sendo rentabilizado a 11% ao ano. E por último aqui, mas não menos importante, a gente tem a margem líquida. Né? A margem líquida dessa operação, simples, né? A gente tem um resultado aqui de quase 15% aqui de margem líquida, né? E aí a gente consegue perceber melhor esses valores num comparativo gráfico. Então, olha só, a nossa TIR, ou seja, a remuneração do nosso capital, que está remunerando aqui 11% ao ano, 11,09, não bateu nem o CDI, bateu na trave, mas não chegou. Então não bateu, por isso que você vê a diferença, ó, olha só, a sua TIR desse investimento está pagando 11,09. O CDI, ou seja, o dinheiro no banco parado, está pagando 11,76. Por isso que está dando essa diferencinha aqui. Ó. Quem deixou o dinheiro no banco ganhou mais. Ó. É pouco, mas é mais. Sem dor de cabeça, sem risco, sem obra, sem projeto, etc. E a nossa TIR não chegou nem perto do nosso resultado mínimo viável. A gente tinha definido 1,5 vezes o valor do CDI. Olha só, 17,63 para 11 tem um gap enorme aqui, né? Então, nesse caso, com esse investimento, com esse valor de arrematação, com esse valor de obra, não foi o melhor dos investimentos que você poderia ter feito. Você ganhou dinheiro, mas você poderia ter ganhado mais dinheiro com menos dor de cabeça, com menos risco, certo? Fatores que influenciam bastante aqui. O valor de arrematação, então é interessante você diminuir esse valor o máximo que você puder. O valor dos reparos e das reformas, é interessantíssimo você diminuir isso. E também o prazo de revenda. Então, quanto antes você tiver esse dinheiro em mão, melhor. Vamos colocar aqui de 15, vou colocar 8 meses de revenda o prazo. Olha só como que muda os resultados. A sua TIR vai para 22%. Olha o múltiplo sobre investimento. Ó, já aumentou um pouquinho. Olha a sua TIR, olha o seu VPL. Você está ganhando R$ 93.000 a mais. E antes a gente não estava batendo nem o CDI, agora a gente está batendo até o resultado mínimo viável que a gente tem definido. A gente foi para 22%. Então, esse prazo de revenda é muito importante, tá? Então, vou manter os 15 meses aqui só a título da gente continuar aqui a nossa análise. E aí, isso tudo quer dizer que o leilão é furado? Não estou aqui para falar que você não vai ganhar dinheiro com o leilão, muito pelo contrário, você vê aqui nesse caso, dá para ganhar bastante dinheiro. O leilão ele pode ser um excelente instrumento de investimento e o problema não está no produto, ele está no preço de entrada, ele está no valor da reforma, da obra.
o leilão ele é um negócio de margem, então o retorno está inteiramente no desconto que você consegue na compra e nos demais itens aí, né, dos demais custos e despesas de aquisição. Então, a gente vai fazer uma outra análise agora e você vai entender que o investidor profissional ele vai ganhar dinheiro no negócio antes mesmo de arrematar o imóvel. Ele sabe exatamente qual que é o lance máximo que ele pode dar nesse imóvel para não perder dinheiro. E é aí que a gente vai começar a entender a conta inversa. Vamos simular aqui o lance máximo viável. Ou seja, ao invés de colocar o lance e ver o retorno, a gente vai fixar o lance máximo que eu vou dar nesse imóvel para ter o retorno mínimo que a gente definiu. E aí olha só o que acontece. A gente tem que, para ter um retorno mínimo viável aqui, né, até um pouquinho acima, a gente precisa dar um lance máximo de R$ 721.000. Olha só, aqui a gente, no exemplo, a gente está R$ 850.000, considerando os mesmos fatores, né, as mesmas premissas, a gente tem que, para a gente ganhar dinheiro de verdade, para ser um bom investimento, a gente precisa dar um lance de no máximo R$ 721.000. Aí o nosso resultado líquido aumenta, ó, de 204 foi para 308, nossa exposição máxima vai diminuir, nosso MOI vai aumentar consideravelmente, ó, foi de 24 centavos para 38 centavos, nossa TIR, ou seja, a nossa remuneração ao ano, foi para 18,44, então bateu aqui o resultado mínimo viável que a gente esperava, e a nossa margem líquida sobre a exposição de capital também aumenta de 14%, vai para quase 25% aqui. Então, qual que é a ideia? Se você arrematou o imóvel por esse valor, parabéns. Aqui sim você fez um bom negócio. Se você arrematou por mais, né, que no caso aqui, R$ 850.000, o banco estava te oferecendo algo melhor sem você precisar fazer absolutamente nada, sem ter nenhuma dor de cabeça e etc. Então, assim, eu queria fazer uma provocação para você hoje. Não estou aqui para falar que o investimento em imóvel de leilão é ruim, mas que você, só com o resultado líquido, não consegue tomar a melhor das decisões. Você precisa ter essas outras premissas econômico-financeiras para tomar a melhor decisão e ver, né, principalmente hoje é difícil, né? Hoje a gente está com a Selic a 14,25, cara, é difícil bater um investimento desse. Então você tem que pechinchar bastante no valor do lance, nos valores das reformas, você tem que conseguir vender isso bem rápido para que esse imóvel, né, esse investimento em imóvel, compense aí a dor de cabeça e a exposição de capital, tá? Então essa provocação que eu queria te fazer, invista com sabedoria, isso aqui não é nenhum incentivo ou demérito a qualquer tipo de investimento, ao imóvel de leilão, é apenas um estudo de caso, tá? Dúvidas, sugestões e críticas pode deixar nos comentários ou entrar em contato comigo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Até a próxima e um grande abraço.